dia, senhores. Hoje vamos falar de matrizes em duas dimensões. Na aula passada nós falamos de vetores, ordenação com vetores. Na aula retrasada falamos de vetores. Matrizes, na verdade, como se fosse um vetor e cada elemento do vetor seria mais um vetor, né? Cada elemento seria um vetor também, um vetor de vetores. Bom, quando nós falamos de matrizes, nós podemos ter a gente pode ter as informações organizadas em mais do que uma dimensão. Imagina, por exemplo, se fôssemos criar uma estrutura para guardar o nome das pessoas que estão sentadas em uma plateia do teatro. Essas pessoas que estão sentadas na plateia do teatro, elas não estão alinhadas em uma única fila. Possivelmente elas estão distribuídas em fileiras e colunas. Então, uma matriz, ela permite que a gente possa guardar essas informações estruturadas dessa maneira, em linhas e colunas, né, fileiras e colunas, etc. Além de duas dimensões, nós podemos ter matrizes de mais dimensões, com 3, 4, 5 dimensões, dependendo da necessidade do nosso problema. Tá? Vamos trabalhar com duas dimensões porque é mais fácil e para nossa sanidade também. Então, da mesma forma que a gente trabalha com vetores, a gente criaria uma única variável e essa variável ela teria duas dimensões, linhas e colunas, e a gente pode guardar os nomes das pessoas da plateia do teatro. Assim como nos vetores, quando a gente cria a variável do tipo matriz, a gente tem que especificar o tipo. Se a gente estiver guardando o nome, então o tipo da informação é um string, então seria uma matriz de strings. A sintaxe para criar uma matriz funciona da seguinte maneira. Você dá o tipo, no caso string, abre colchetes, coloca um par de colchetes para determinar se vai ter uma dimensão. Se tiver mais de uma dimensão, põe outro par de colchetes, duas dimensões. E quantas dimensões vocês precisarem. Então, se precisar de 3 dimensões, mais um par de colchetes e assim por diante. Vai dar espaço e vai colocar o nome de uma variável. Tá? Você pode iniciar outras variáveis do mesmo tipo, que nem está aqui, ó. Int, 2 pares de colchetes, então é uma matriz de 2 dimensões, e a variável A e B são desse tipo, matriz de 2 dimensões. Aqui embaixo, int, 3 pares de colchetes, então estamos declarando matrizes de 3 dimensões para guardar números inteiros, e as variáveis C e D são desse tipo de matriz. Aqui tem mais alguns exemplos. A gente também pode colocar os pares de colchetes ao lado da variável, ao invés de colocar ao lado do tipo. Se colocar o par de colchetes ao lado da variável, da forma que está aqui, então quer dizer que só essa variável é do tipo matriz. Então, declarou inteiro, A, par de colchetes, então A é uma matriz de 2 dimensões, já a variável B é uma variável do tipo inteiro comum. Variável do tipo inteiro, a variável C é do tipo inteiro, a variável D é um conjunto uma matriz de 2 dimensões do tipo inteiro. Tá? E isso daqui é só a declaração da matriz. Quando a gente declara a matriz, o Java ele permite que isso exista na memória, né? Esse elemento, mas ele não reserva o espaço de memória para essa matriz ainda, até porque ele não sabe o tamanho dessa matriz, e assim como o vetor, a gente também tem que especificar o tamanho dela. No momento da declaração, a gente também pode inicializar a matriz com valores fixos. Para isso, você abre um par de chaves, e aí você coloca em cada célula da matriz os elementos que vão conter naquela célula. Então, se a gente imaginar uma matriz como sendo um vetor
e cada célula desse vetor conter um outro vetor, então você pode imaginar da seguinte forma, ó, abre um par de chaves, nesse caso aqui, ó, o D, uma matriz de duas dimensões, então você abre um par de chaves, na primeira célula da variável D vai ter um outro vetor, então você abre outro par de chaves e aí você coloca os números desse outro vetor, fecha o par de chaves. Abre outro par de chaves, coloca os números, fecha o par de chaves. Abre outro par de chaves, coloca os números, fecha outro par de chaves. Dessa forma, a matriz D ela possui três células, né? Ela tem duas dimensões, sendo, digamos assim, poderia imaginar três linhas, e cada linha teria estas informações aqui. Cada linha tem três colunas com estas informações. A variável A é um pouquinho mais complexa, né? Ela tem aqui, ó, três dimensões, e aí abre um par de chaves. Imagina que cada célula da primeira dimensão é um vetor. Então, para cada célula da primeira dimensão, a gente tem um par de chaves aqui, ó. Abre aqui, fecha aqui. Então, esse elemento aqui compreende a segunda dimensão. E esse elemento aqui, desculpa, esse elemento compreende a primeira célula da primeira dimensão, e esse aqui compreende a segunda célula da primeira dimensão. Dentro dessa célula da primeira dimensão, você tem três elementos, e cada elemento também é um vetor. Então você tem esse primeiro elemento com os números 1 e 2, então ele vai ter uma matriz que tem dois elementos na primeira dimensão, na segunda dimensão tem três elementos, embora ele não tenha criado aqui o terceiro, ele vai criar, porque aqui tem três, então ele vai criar três nesse. E para cada elemento da segunda dimensão, tem dois elementos. Então, ele é uma matriz 2 por 3 por 2. É como se fosse um cubo. As matrizes, elas podem ser inicializadas utilizando o mesmo princípio do vetor. Você dá o nome da variável igual a new, tipo dela, né, esse número inteiro, string, e coloca entre colchetes as dimensões da matriz e os tamanhos de cada dimensão. Então, nesse caso aqui, ó, declaramos, vamos voltar lá atrás, declaramos a matriz A como sendo uma matriz de duas dimensões, tá, de números inteiros, e aqui a gente coloca A igual a newInt com 10 por 2. Inicialmente, a gente pode pensar assim, são 10 linhas e duas colunas, ou são 10 colunas e duas linhas. Para o compilador, para a JVM que vai executar o programa, tanto faz, porque de certa forma, tudo isso vai ser guardado na memória como uma linguiça única de bytes. Então não importa se é 10 linhas ou uma linha só. O que vai acontecer é que todas essas informações elas são guardadas de maneira linear. A gente pensa a matriz como sendo 10 linhas e duas colunas, ou 10 colunas, duas linhas, para facilitar a nossa compreensão da matriz na nossa cabeça. Mas para o computador isso não é muito relevante. O que é relevante é que na primeira dimensão nós temos 10 elementos. Na segunda dimensão nós temos 2 elementos. Então é uma matriz 10 por 2. Tá? E se você usar linhas na primeira coluna, na primeira dimensão, então você sempre use linhas na primeira dimensão do seu programa. Se você usar colunas na segunda dimensão, sempre use colunas na segunda dimensão. Mas o que vai ser linhas e colunas você decide, porque fica a seu critério. Vou continuar aqui. Então eu vou recapitular desde da parte que a gente estava falando. Inicialização de matrizes. Então, a inicialização a gente pode colocar a variável e inicializar ela com um determinado tamanho. Então, a gente coloca a sintaxe da seguinte forma. A variável igual a new, e aí você coloca o tipo dela, tipo da variável, se for uma classe, tipo da classe, e um par de colchetes especificando o tamanho em cada tipo. Então, você põe em cada tipo, não, em cada dimensão.
primeiro par de colchetes, e aí você informa quantos elementos vão ter na primeira dimensão. E outro par de colchetes, e você informa quantos elementos tem na segunda dimensão. Se tiver mais dimensões, mais pares de colchetes e mais elementos, como está mostrando aqui embaixo. Você também pode inicializar a matriz no mesmo momento que declara. Por exemplo, colocamos a matriz A como sendo uma matriz de duas dimensões. Então a gente pode inicializar ela da seguinte maneira. Coloca no mesmo momento que declara, né? Imagina aqui, ó, declaramos a matriz A como duas dimensões e agora a gente vai inicializar ela como uma matriz do tipo inteiro, tendo, por exemplo, cinco células na primeira dimensão e quatro unidades na segunda dimensão. Então imagina que essa matriz, como sendo 5 por 4, ela é praticamente uma matriz, digamos que 5 linhas por 4 colunas. Tá? A forma como a gente vai guardar isso, se é em linhas ou colunas, isso daí não é tão relevante para o computador. O computador, na verdade, não tem relevância nenhuma. Imagina essa matriz da seguinte maneira. São 5, vamos imaginar que ela tem 5 linhas. Então, duas, 3, depois Davi acelera aí as coisas. 3, 4, 5 elementos. Tá? Então, na primeira dimensão tem 5 elementos. E na segunda dimensão tem 4 elementos. Então, divide aqui, ó. 4. 1, 2, 3, 4. Tá? Então, fizemos uma matriz, ó, com 5 casas, 5 unidades por 4 unidades. Ou seja, imagina assim, cada célula do A, como se fosse o A fosse um vetor, e cada elemento desse vetor contivesse 4 elementos. Vamos pegar um exemplo aqui, colocar um texto. Imagina assim, ó, no primeiro elemento, que a gente pode acessar pelo número 0, o primeiro elemento é 0, o primeiro elemento é 0, depois o segundo elemento é 1, terceiro é 2, 3 e 4. Então, se a gente pegar o vetor A na posição 0, nós estamos vendo este bloco aqui. Este bloco todinho aqui. Então, a posição 0 do vetor A, ele é, da matriz A, é esse bloco aqui. O vetor 1, posição 1 do A, se a gente botar aqui posição 1, a gente vai estar vendo este pedaço aqui. Então, tanto a posição 0, quanto a posição 1, quanto a posição 2, posição 3, posição 4, posição 5, posição 4, terminando 4, todas essas posições têm um conjunto, é como se fosse um vetor com outras 4 posições. Essas outras 4 posições, elas podem ser acessadas pelos índices 0, 1, 2 e 3. Então, 4 posições a gente acessa por esses índices aí. Então, por exemplo, se a gente quiser buscar ou colocar um elemento, vamos colocar um número, é uma matriz de inteiros, né? Então vamos colocar um número 115 nesta célula aqui. Então, para colocar o número 115 nessa célula, a gente escolhe qual dos elementos a gente vai colocar na primeira dimensão e depois qual dos elementos nós vamos colocar na segunda dimensão. Tá? Como nós estamos trabalhando a nossa matriz como sendo linhas, primeira dimensão com 5 elementos e segunda dimensão com 4 elementos, então a primeira dimensão é essa que tem 5 elementos, depois essa daqui que tem 4 elementos. Então se a gente quer colocar o 115 aqui, ele vai ficar na segunda célula da primeira dimensão,
e na terceira célula da segunda dimensão. Então, na segunda célula da primeira dimensão e na terceira célula da segunda dimensão recebe o número 115. Então, a gente coloca o 115 exatamente naquele ponto. Tá bom? Então, é pensar numa matriz dessa forma. E se a gente buscar só, por exemplo, se a gente olhasse o vetor apenas vendo a primeira dimensão dele, vamos pegar tudo que tem no elemento 3 da primeira dimensão. O que nós teríamos de resultado com isso? O vetor no elemento 3, ele é isso aqui, ó, o vetor não, a matriz no elemento 3 da primeira dimensão é isso aqui. Ou seja, o elemento 3 da primeira dimensão é um vetor de 4 posições. Tá? Então, o elemento 3 da primeira dimensão, nós poderíamos até colocar em um vetor de 4 posições. Daria para jogar ele lá para dentro. E se a gente quiser imprimir o conteúdo de uma matriz? Então a gente coloca systemout.println para usar aquela informação, né? Systemout.println, e colocamos o vetor na posição que a gente quer e essa informação vai lá para a tela. Se a gente quiser usar essa informação num cálculo, vamos imaginar que o resultado é isso aqui vezes 3. Então a gente pega o vetor na posição que a gente quer, posição, lembre-se, o que está marcando a primeira dimensão e que está marcando a segunda dimensão. Então, na posição 2, na primeira dimensão, e 3 na segunda dimensão, ele vai pegar este valor aqui, e aí com este valor você faz o cálculo que você quiser, vezes 3, por exemplo. E aí você obtém o resultado. Tá? Então, a matriz ela funciona dessa forma. O mais importante é você saber que não importa se você está trabalhando linhas e colunas, colunas e linhas, o que importa é que o que você colocar na primeira dimensão é o que você tem que especificar, ou seja, se você tiver, por exemplo, você está criando uma matriz para mapear uma estrutura que é 10 linhas por 4 colunas. Não importa se você vai colocar as linhas na primeira dimensão ou na segunda dimensão. Só que na hora que você for declarar as linhas na primeira dimensão, você vai quando você for declarar na primeira dimensão, você pode especificar, por exemplo, 10 na primeira dimensão, vamos especificar que as linhas estão na primeira dimensão, então põe lá 10 na primeira dimensão e 4 na segunda dimensão. Aí toda vez que eu for buscar uma informação da matriz, eu tenho que lembrar que a primeira dimensão é aquela maior zona com 10, digamos que seja as linhas, né? Então eu sempre especifico a primeira dimensão, e depois eu vou dizer qual é a segunda informação da segunda dimensão. E se a gente especificar o inverso, tem algum problema? Não tem problema nenhum. Se a gente especificar inverso, a única diferença é que na hora de buscar ou na hora de colocar informações na matriz, a gente tem que lembrar que a primeira dimensão é aquela menorzinha, com 4 elementos, e a segunda é a maior zona. Então, se for uma estrutura com 10 linhas e 4 colunas, e a gente quer representar ela aqui, então a primeira dimensão são as colunas e a segunda dimensão são as linhas. Ou a gente pode especificar assim, a primeira dimensão sendo as linhas e a segunda dimensão sendo as colunas. Qual a diferença? A diferença é que se eu especificar as linhas primeiro e as colunas depois, sempre na hora que eu for usar para buscar informação ou para colocar informação, eu especifico a linha primeiro e a coluna depois. E nesse caso aqui, se eu especificar a primeira coluna depois a linha, sempre que eu for buscar informação ou colocar informação na matriz, eu tenho que sempre lembrar que a primeira informação que a gente põe é a coluna e depois é a linha. Então, a ordem não importa, desde que você sempre utilize aquela ordem. Tá bom? Com matrizes dá pra gente fazer um monte de coisas. Então, eu botei um exemplo lá do teatro, né? Vamos fazer uma matriz para armazenar essas pessoas do teatro aqui. Então, é uma matriz para guardar 4 colunas, né, 4 colunas de cadeiras por 3 linhas de cadeiras. Desculpa, 5 colunas de cadeiras por 3 linhas de cadeiras. Então, nesse caso, a nossa matriz ela vai ser uma matriz do tipo string, porque ela vai guardar o nome. Então, você declara da seguinte forma: string, vamos chamar de plateia, vai ser o nome da nossa variável, e ela tem 2 dimensões. Ela vai ter
colunas e linhas para poder guardar os elementos nessa plateia aí. E aqui a gente inicializa ela. New string. A primeira dimensão vai ser as linhas ou as colunas? Vocês que decidem, vocês são os programadores. Uma regra que eu utilizo, bem simples, é a seguinte. O que você busca primeiro? Você busca primeiro a linha ou a coluna? Quando você entra num teatro, você vai entrar no meio das cadeiras, você vai olhar e falar, eu vou na coluna 3, aí você vai lá no meio das cadeiras, e aí você começa a atravessar pelo meio das cadeiras aqui, procurando qual das linhas que você está sentado. Normalmente não. No teatro você tem uma lateral disponível para você caminhar. Então você primeiro vai procurar qual linha que você vai sentar. Depois que você achou qual linha que você vai sentar, aí você vai olhar se está na coluna 1, 2, 3 ou 4. Então você vai procurar primeiro a linha e depois a coluna. Então a regra que eu uso é primeiro, se a gente busca primeiro a linha e depois a coluna, então vamos tratar a matriz como a primeira linha, depois coluna. Tá? É um jeito mais tranquilo de pensar. Então, se for primeiro linha, depois coluna, são 3 linhas e 5 colunas. Assim como o vetor, a matriz sempre começa no índice 0. Então, se a gente olhar aqui, ó, sempre começa no índice 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5 elementos. 0, 1, 2, 3. Ou 0, 1, 2, 3 elementos. Tá? Sempre começa no índice 0. Então, está declarada a matriz. E agora a gente coloca as informações nessa matriz. Vamos colocar as informações que estão aqui na plateia, ou seja, na posição, na linha 0, na coluna 0, na cadeira 0 da linha 0, está o John. Então a gente coloca lá plateia na linha 0, primeira linha, né, na coluna 0, primeira linha na coluna 0, a gente coloca o John. Que mais? Aí na linha 1, desculpa, na linha 0, na coluna 1, não tem ninguém. Na linha 0, coluna 2, tem o Bart. Então vamos colocar o Bart. Plateia, escrevi errado aqui. Plateia. Na linha 0, coluna 2, tem o Bart. Que mais? Vamos ver aqui, tem o Homer e o William. Na coluna 3 e na coluna 4. Homer e William. Plateia 03, Homer, e plateia 04, William. Eu acho que eu estava assistindo os Simpsons quando eu fiz esse slide. Na linha 1 tem a Jéssica, o Paul, um espaço livre, o Antônio e a Silvana. Agora minha namorada é a Sara, então vou botar Antônio e Sara. Então na linha 1 tem o Paul, esqueci o nome, Jéssica e Paul, né? Jéssica e Paul. Então tem a Jéssica, o Paul está na coluna 1. Depois na coluna 2 não tem ninguém, na coluna 3 está o Antônio, e na coluna 5, coluna 4 está a Sara. Quem mais? Na terceira linha tem o Alfred, tem Sara, aqui vou botar outro nome. Alfred troca a Sara por outro nome, tem o Richard e o Michael. Então, Alfred, só que aqui é linha 2, Alfred na coluna 0. Vamos colocar na coluna 1, companheira para o Alfred, vou botar a Maria. Depois na coluna 2, coluna 0, coluna 1, coluna 2 não tem ninguém, coluna 3 e coluna 4, Richard e Michael. Coluna 3, na coluna 2 não tem ninguém, Richard, coluna 4, Michael. Quando a gente declara a matriz, ele utiliza alguns valores padrões para inicializar as células. As matrizes que são de números inteiros, números flutuantes, double, byte, short, esses tipos de número,
eles são inicializados com o número 0. Então, se a gente declarar uma matriz, sei lá, 10 por 10 de números inteiros, todas as células dessa matriz, elas são inicializadas com o número 0. Tá? Isso é diferente de algumas outras linguagens. Por exemplo, na linguagem C, ele não inicializa. Então, o número que tinha lá na memória é o número que vai estar na matriz. Então, não tem lixo na matriz. O Java não, ele inicializa, ele zera todo o conteúdo da matriz, tá? Quando você inicializa ela. No caso de strings ou outros tipos de classes, ele inicializa cada célula com nulo. Então, se a gente tentar acessar a célula 0, da linha 0, coluna 1, que não está aqui, ele vai dizer que aquele conteúdo é nulo, ou seja, não existe, tá? Os outros conteúdos estão agora populados com informações. Se vocês baterem o olho, vão perceber que isso aqui é chato de fazer, bem chato. Mas é um jeito de criar, né? Existe uma outra forma de você inicializar essa matriz, que é colocando os valores assim que você declara a matriz. Então, por exemplo, você cria lá como plateia, e aí você já atribui os valores para a matriz. Não precisa nem inicializar ela, você já atribui os valores diretamente. O que você especificou na primeira dimensão, os elementos que você especificou na primeira dimensão, então você coloca eles entre chaves. Então você vai fazer assim, ó. Abre um par de chaves, como se estivesse inicializando um vetor, tá? Só que lembre-se que a primeira dimensão passa a ser uma espécie de vetor de elementos, né, que compõem a segunda dimensão. Então, a primeira dimensão tem 3 elementos, é como se tivesse 3 vetores. Então, a gente vai inicializar 3 pares de chaves, um para cada elemento da primeira dimensão. Então, para a linha 0 da primeira dimensão tem um par de chaves, um par de chaves e um par de chaves. Aí, na linha 0, ela vai ter 5 elementos. Então, você vai colocar os 5 elementos. John, Bart, Homer e William. E pulando lá, entre o John e o Bart tem um nulo. Então, você põe lá John, Bart, aqui é nulo, né? Null, Bart, Homer e William. Só diminuir um pouco a letra aqui para caber todo mundo. Aqui eu vou bater um Enter, tá? A gente inicializa aqui embaixo para ficar mais elegante. Pronto. E aqui também bato Enter. Aí, deixa eu ver, então ficou John, espaço vazio, Bart, Homer e William. Vamos olhar aqui, John, espaço vazio, Bart, Homer e William. Aí na próxima tem Jéssica e Paul, espaço vazio, Antônio e Sara. Então, Jéssica e Paul, espaço vazio, Antônio e Sara. Tem que botar o espaço vazio? Tem, porque ele não tem como saber o que vai colocar naquela célula. Então, se você não especificar um espaço vazio, ele simplesmente, se a gente não botar esse null aqui, o que vai acontecer? Ele vai jogar Jéssica na coluna 0, Paul na coluna 1, o Antônio na coluna 2 e a Sara na coluna 3. Então vai estar diferente do que está organizado aqui. É como se a gente tivesse ido para a esquerda aqui. E do lado, na coluna 4, vai estar o espaço vazio. Tá? Então a gente especifica o espaço vazio aqui antes. E na terceira coluna, Alfred Maria, né? Alfred Maria, um espaço vazio, e aí vem o Richard e o Michael. Richard e o Michael. Pronto, criamos a matriz, ó, criamos a matriz, sendo que abrimos a primeira dimensão, cada elemento da primeira dimensão é um vetor de elementos contendo os elementos da segunda dimensão. Então, cada primeiro elemento da primeira dimensão abre chaves, que é um vetor, né? E aí você coloca os elementos da segunda dimensão. O segundo elemento da primeira dimensão abre chaves e você põe os elementos da segunda dimensão. O terceiro, você abre chaves e põe o terceiro elemento, os elementos da segunda dimensão para o terceiro vetor, tá bom? Então, se você fizer isso, você economiza isso aqui, tá bom? É uma forma de fazer, tá? Qualquer uma das formas é válida e aí depende de como que você vai trabalhar com isso. Se for algo que você precisa
especificar um a um, talvez esse jeito de cima seja melhor. Se for algo que você tem que inicializar primeiro, depois você vai colocando as informações conforme o usuário vai digitando ou conforme vai sendo processados os dados, aí talvez a segunda forma é a melhor. Você que decide. Muito bem. Vamos testar? A gente vai fazer um código para mostrar a primeira célula. Então você põe lá system out, println, e vamos botar aqui um código para mostrar quem está sentado na fileira 2, na coluna 2 da fileira 2, tá? da linha 2, coluna 2 da linha 2. Então, para a gente ver quem está sentado na coluna 2 da linha 2, a gente põe lá a plateia. Linha 2, na verdade, começa do 0, então é 0, 1. Então, índice 1. Coluna 2 também começa do 0, 0, 1, índice 1. Aí ele vai mostrar quem está sentado lá. Vamos colocar isso aqui numa classe. Matriz. Vamos criar o public static void main. Vamos empurrar tudo isso aqui para a direita, para deixar bem indentado. Indentação não é tudo, mas é uma boa parte da programação. E vamos gravar isso aqui como sendo matriz. Cadê? Curso. Matriz.java. Salvou. Vamos lá no prompt de comando, cd curso, javac matriz.java, compilou, java matriz. Então ele tem que preencher toda a matriz e depois ele vai exibir quem é o cara que está na coluna 2, linha 2. Então é o Paul, está na coluna 2, linha 2, tá bom? E se a gente quiser exibir todo mundo que está na linha 0? Muito bem, a gente pode fazer assim, ó, linha 0, posição 0, e linha 0, posição 1, linha 0, posição 2, e assim por diante. É um jeito de fazer, mas não é o mais inteligente. Eu, quando passo o exercício com meus alunos, eu passo o exercício para mostrar todos os caras de uma matriz de 500 por 4.000, então é uma coisa que não ficaria fácil de fazer desse jeito. O ideal é a gente fazer o computador trabalhar para a gente, não a gente trabalhar para o computador. Tá? Então, a linha está sendo praticamente a mesma, e a coluna está variando dessa forma aqui, incrementando de 1 em 1. Então, a gente pode colocar um laço para poder fazer isso para a gente. Vamos criar um laço, cria uma variável para acompanhar esse laço, né? Variável i, começa no 0, ela vai do 0 até o número 4. Então, enquanto ela for menor ou igual a 4, ou enquanto ela for menor que 5, também serve. E ela vai incrementando de 1 em 1. Muito bem. A vantagem de trabalhar com vetores e matriz é que a gente pode fazer isso. Ó. Se a gente colocar o laço dessa forma, ele vai sempre exibir o que está na linha 0, coluna 0. Mas eu não quero que exiba sempre o que está na linha 0, coluna 0. Eu quero que exiba o que está na linha 0, e a coluna eu quero que mude conforme vai rodando o laço. Então a gente vai usar essa variável i, que está acompanhando o laço, para representar a coluna. Então a primeira vez vai ser coluna 0, depois coluna 1, depois coluna 2, depois coluna 3, depois coluna 4. Entenderam? Outra coisa. Bom, vamos rodar e depois a gente corrige. Compila, roda. Então mostrou aqui todo mundo que está na linha 0. John, Nu, Bart, Homer e William. John, Nu, Bart, Homer e William. Tá? Outra coisa que a gente pode fazer é o seguinte. Na hora de imprimir, ao invés de imprimir um em cada linha, a gente pode imprimir tudo na mesma linha. A gente só dá concatena um espaço para eles não ficarem colados um no outro. Ou pode botar um tracinho. Então ele vai imprimir o cara, o tracinho, outro cara, o tracinho, outro cara, o tracinho, outro cara. Tá? Ou espaço.
E aí roda, ao invés de eles imprimirem um em cada linha, vai imprimir um em cada, vai ficar todos na mesma linha, só que vai imprimir um, o espaço, outro espaço, outro espaço, outro espaço, outro espaço, tá bom? Muito bem, senhores. Agora que vem a parte mais legal e complicada. E se a gente precisasse imprimir todos, de todas as linhas e de todas as colunas? Bom, a gente já fez um laço para mostrar todas as colunas, da linha 0. E se a gente colocasse este laço dentro de um outro laço? Vamos criar um outro laço para forçar essa repetição. Porque, na verdade, é a mesma coisa que a gente estivesse fazendo isso aqui, ó. Plateia na linha 1, plateia na linha 2. Imprime todo mundo da linha 0, todo mundo da linha 1 e todo mundo da linha 2. Vamos colocar aqui uns print lines. Estou usando System Out, Print Line. Vamos colocar aqui um print line só para pular a linha, tá? Então ele vai imprimir todo mundo da linha 0, pula uma linha, todo mundo da linha 2, da linha 1, pula uma linha, todo mundo da linha 2. Tá? Aqui não precisa pular linha. Se a gente rodar, aí ele mostrou lá. John, Null, Bart, Homer, William, Jéssica, Paul, Null, Antônio e Sarah, Alfred, Maria, Null, Richard e Michael. Todo mundo de toda a matriz. Só que isso aqui também não é muito inteligente, porque eu também iria pedir para o pessoal imprimir uma matriz com 500 linhas. Então não dá para você fazer isso daí 500 vezes, não é produtivo. Então, na verdade, isso aqui, ele é praticamente um laço. Quer dizer, isso aqui é uma rotina que está sendo repetida. Tá? Vamos colocar o System Out Print Line aqui só para mostrar que praticamente é tudo igual. Então, esse cara é igual a esse, que é igual a esse. A única diferença é o número da plateia, que está variando entre 0 e 2. Então, vamos fazer assim. A gente pode criar esse cara num laço. Vamos criar um laço. Não pode, quando você vai colocar um laço dentro do outro, você não pode usar a mesma variável para acompanhar os dois laços. Não funciona. Tá? Então vamos criar uma outra variável para acompanhar o laço, digamos, o laço maior. Vamos chamar a variável de j. Normalmente seria o inverso de j. Mas vamos lá. O j, ele vai ir começando com 0, depois vira 1, depois vira 2. Então seria j menor ou igual a 2 ou j menor que 3. Tá? E o j vai incrementando. Abre chaves e a gente coloca todo esse povo aqui dentro desse laço for j. Tá? E aí você pode eliminar esse cara daqui de baixo. Então você tem um laço maior que força isso aqui a se repetir 3 vezes. Só que da forma que está, vai sempre mostrar todo mundo que está na plateia da primeira fileira. Sempre da plateia na fileira 0. E a gente vai mudar isso para mostrar o que está na plateia da fileira J. Salvou, e quando você rodar, ele mostra todo mundo de todas as fileiras, né? Da primeira fileira, da segunda fileira, da terceira fileira. Quando for a primeira fileira, ele vai mostrar todo mundo da primeira, segunda, terceira, quarta e quinta coluna. Depois ele vai para a próxima fileira e mostra todo mundo da primeira, segunda, terceira, quarta e quinta coluna. E assim por diante. Tá? Então se tiver uma matriz que fosse de 500 por 4000, que nem eu falei, é só mudar aqui de 500 para 4000 e você vai mostrar a matriz inteira na tela sem fazer muito esforço. Tá bom? Vou botar os valores antigos aqui para não dar erro. Assim como o vetor, lembrei de um outro ponto, assim como o vetor, se você precisar acessar uma matriz e por um acaso especificar um endereço que não existe, se você tentar, por exemplo, vamos comentar esse código aqui, ó. Comentar esse código e vamos colocar o System Out Print Line para mostrar o endereço da matriz que está fora da matriz. A matriz, a gente já viu que ela vai de 0 a 4 e de 0 a 2. Então, se a gente tentar mostrar quem está nesta célula aqui, ó, quem está sentado na cadeirinha, quem está sentado no chão do corredor na última fileira,
ele vai dar erro. Então, se a gente pegar todo mundo, pedir para mostrar o que está na fileira 2, na célula que seria a célula 5, ele vai dar erro. Então, só testar para vocês verem, fileira 2, célula 5. O erro que ele vai dar é um erro chamado Index Array Out of Bounds, ou seja, você está tentando acessar Array Index Out of Bound, você está tentando acessar uma área da matriz que está fora das margens dos índices da matriz. Tá? É um índice que está fora da margem da matriz. Tá? Ele dá esse erro. Em outras linguagens, não dá. Tá? Quer dizer, no Delphi dá, no JavaScript não, no PHP não lembro se dá ou não. Na linguagem C não dá esse tipo de erro. Então, no Java, isso é uma espécie de carinho que eles têm para os programadores que trabalham com Java. Então, se você estiver tentando acessar a matriz fora, ele dá erro. Em algumas outras linguagens não dá erro, e isso pode não ser bom não dar o erro. Pode ser que você só descubra o problema em tempo de execução quando o seu cliente estiver usando o seu programa. Bom, só para deixar frisado isso. Outra coisa é que a gente usa matrizes para trabalhar bastante com números. Então vamos fazer uma outra matriz, tá? Vocês aprenderam a trabalhar com texto, fizemos aqui uma rotina para mostrar a matriz inteira na tela. Vamos fazer uma outra rotina para trabalhar com números. Então vamos criar aqui uma classe chamada matriz de números. E aqui vamos criar o nosso main. E vamos imaginar que a gente vai criar uma matriz para guardar todos os salários de 3 funcionários que tiveram todos os salários do ano de 3 funcionários. Nossa, acho que é muito salário, né? Bom, tudo bem, vamos fazer assim. Aí vai ficar a nosso critério, nós como programadores, decidirmos como que nós vamos guardar isso. Se nós vamos guardar criando uma matriz de números flutuantes, vamos chamar de salários, de 2 dimensões, sendo que nós vamos guardar os salários em colunas ou em linhas. Aí vai ficar o nosso critério decidir isso. Se ninguém chegar e falar, não, eu quero o salário em colunas, eu quero os salários nas colunas e os nomes dos funcionários nas linhas, então a gente decide, tá? Mas se alguém especificar, a gente faz o que estão pedindo. Então vamos fazer assim, vamos criar na primeira dimensão a quantidade de meses do ano. Então são 12 meses. E na segunda dimensão, a gente coloca a quantidade de funcionários. São 3 funcionários. Tá bom? Se vocês quiserem, vocês podem inverter, mas lembre-se que tem que inverter toda vez que for usar também. Muito bem, vamos popular essas informações com números aleatórios. Tá? Então nós vamos colocar em cada um desses salários aqui números aleatórios. Para popular com números aleatórios, vamos fazer um laço para isso, para a gente não ficar queimando a cabeça. Então a gente faz lá um for int j, começa de 0 e vai até 3, vai até 2, desculpa, j++, fechou aqui. E aí nós vamos fazer com que salários na posição 0, na posição j, lembra que o j é o que vai até o 3, a segunda dimensão, recebe random, vamos criar uma variável para esse random aqui, .nextFloat, acho que tem um nextFloat lá. Vamos criar uma variável, vamos criar uma variável do tipo random, para a gente poder usar números aleatórios, tá bom? Salvar isso aqui como Java, já me dar as cores do código que são muito importantes. Matriz números.java. Matriz números.java. Então a gente pegou lá números aleatórios e estamos colocando nas pessoas valores aleatórios. Agora vamos colocar também isso daí para todos os salários. Não é só os salários do primeiro mês. Então vamos criar um outro for, vamos chamar essa variável de i,
para forçar essa repetição até que complete todos os meses. Essa variável i, ela não vai até 3, ela vai até 11, né, de 0 a 11. Então, enquanto ela for menor que 12. E aqui vai ser salário na posição i. E você vai ter um next float. Bom, muito bem. Vamos agora fazer uma rotina para mostrar todos esses salários na tela. Então a gente vai fazer, vamos pegar aquela mesma rotina que a gente usou na matriz, ó, I e J, que é a mesma coisa. Cola aqui. A gente inverteu aqui I e J, né? Vamos colocar aqui como I, esse aqui como I e o de baixo como J. Só para deixar igualzinho de cima e a gente não ficar confuso. O I vai até 12, então a gente põe 12 aqui. E o J vai até 3, então 3 aqui. System Out Print Line, plateia não é plateia, é salários na posição I e na posição J. A gente lembra que o I que vai até 12 é a primeira dimensão, então é ele que vai ficar na primeira dimensão. E o J que vai até 3 vai ficar na segunda dimensão. Tá? Dessa forma a gente consegue exibir na tela todos os salários dos 3 funcionários ao longo do ano. Então, se a gente rodar esse programa, Java C matriz números ponto Java. Opa, public static, errei, desculpa. Não deveria errar essas coisas, estou ficando cansado. Public static void main. Ixi, cara, new random. Ah, tá, faltou importar o random. O random é uma classe especial, ele está dentro do Java útil. Então, importe Java útil random. Que nem a gente usa para importar o scanner, tá? Java útil random. E vamos ver se tem o next float. E errei, eu tô cansado, gente. Não é new salários, é new float. Desculpa, eu tô errando muito hoje. Pronto, matriz números aqui, está criado. E agora vamos rodar ele. Matriz números. Existe o next float, senão ele teria avisado. E aqui, ó, gerou salários. Esses salários aqui estão fracos, né? Porque ele gera números aleatórios que vão de 0 até 1. Então, na verdade, a gente precisaria multiplicar esse de 0 até 1 para um número mais condizente com o salário para ter um número maior. Então, a gente poderia gerar um número de 0 a 1, multiplica até 1000, então ele vai ter um número maiorzinho. Vamos rodar novamente. Pronto, agora tem os números mais legais aqui, 647, 185, 902. Só que tem uma discrepância, né? O cara ganha 647 num mês, 44 no outro. Depois R$2 no outro mês. Depois 616, 352. Não tá legal isso daqui. Vamos fazer para ele gerar um número aleatório para cada uma das pessoas. E depois... Não, vamos deixar assim mesmo. Depois a gente brinca. Vamos fazer uma rotina, eu preciso ensinar para vocês uma rotina que é para a gente somar informações numa matriz, ou fazer uma média, por exemplo, se a gente quisesse calcular uma média de cada um das pessoas. Então vamos fazer uma soma, uma rotina para somar todos os elementos da matriz e colocar uma média disso. Nós estamos trabalhando com linhas, né, os meses são linhas e as colunas são as pessoas. Então nós vamos pegar tudo que está na primeira coluna e soma para saber a média de salário daquela pessoa. Tudo que está na segunda coluna, soma tudo para saber a média da segunda pessoa. Vamos dividir o problema de uma maneira mais simples. Vamos primeiro somar tudo que está na primeira coluna. Então vai ser um for, vamos pegar na variável j, que começa do zero, desculpa, variável i, que começa do 0 e vai até 12, enquanto j é menor que 12, e j mais mais. Vamos somar todos os salários da linha j, I, né? Desculpa, da linha I do funcionário 0, tá bom?
como que a gente vai somar todos esses salários? Eu não lembro se eu passei isso para vocês antes do vetor, mas a gente cria uma variável de acumuladora. Então a gente coloca lá uma variável para acumular tudo isso. Vamos chamar essa variável de soma. Soma começa com 0, então atribui 0 para soma. E depois nós vamos fazer com que soma seja igual ao valor dela mesmo mais o conteúdo do salário. Então soma vai começar com 0, soma é igual a 0, o valor da soma atual é 0, mais o salário. Então digamos que o primeiro salário é 100. Então soma é igual a 0 mais 100. 0 mais 100 é 100 e joga 100 no soma. Então soma agora não é mais 0, soma agora é 100. Quando der mais uma volta no laço, ele vai pegar 100 do soma mais o segundo salário, digamos que o segundo salário é 120, então fica 100 mais 120, 220, e joga 220 no soma. Tá? Depois dá mais uma volta, vai pegar 220 do soma, mais, sei lá, 150 do terceiro salário, 150 mais 220, 370, e joga 370 para o soma. Então, no final desse loop, ele vai ter somado todos os elementos daquele funcionário. Tá? E aí, uma vez tendo a soma, a gente pode calcular a média, pode calcular outras coisas. Vamos criar aqui a variável chamada média, que é soma dividido por 12. Tá? Só um detalhe, se eu dividir soma, que é um número flutuante, por 12, que é um número inteiro, ele vai me dar uma resposta não fracionada, vai dar uma resposta de número inteiro. Vamos deixar o 12.0. A gente divide número flutuante por número flutuante, a resposta vai ser em número flutuante. Então ele somou tudo, calculou a média e agora a gente exibe tudo isso daqui. System out, print line, soma funcionário, vamos botar assim, ó, funcionário 0. Funcionário 0, vou botar mais 0. Funcionário 0, ele vai ter total de salário do ano, acumulado salários do ano, aí a gente coloca a variável soma, que vai ter a soma de tudo, e média anual de salários, média mensal, né? Média mensal de salários é a média. Então, a gente está exibindo as informações do funcionário 0. Compila, double, desculpa. Toda vez que a gente coloca um número flutuante, ele assume que o número flutuante é do tipo double. Então, se a gente quiser que esse número seja do tipo float, a gente tem que colocar um Fzinho aqui. Ele não deixa a gente converter um número double para float sem a gente especificar que está fazendo isso direitinho. É para uma questão de proteção, para a gente não ter problemas no futuro. E aqui também, o 0.0 também tem que marcar como float. Calculou e executou. Aí ele tem todos os salários de todo mundo e do funcionário 0, o acumulado de salários no ano é 6.301 e mais uns quebradinhos aqui. E a média de salários anual mensal é de 525. Tá? Esse é do funcionário 0. E se a gente quiser mostrar de todos os funcionários? Vamos fazer um laço para isso. For i, pode ser J, vamos usar o J, né, que a gente está usando o J para dizer quem é o número do funcionário. Para deixar um pouco mais organizado. Então, a gente coloca J. E aqui as informações do funcionário, ao invés de funcionário 0, é funcionário J. Outra coisa, essa soma e essa média a gente está fazendo só para o funcionário 0. Então vamos colocar esse cara aqui, que faz a soma e a média, dentro do for também. Então, para cada funcionário, ele calcula a soma, calcula a média e depois exibe os dados. E aqui não vai ser soma de salários do funcionário 0, e sim do funcionário J. Tá bom? Salvou.
Professor, tem uma dúvida. Opa, qual dúvida? Diga. Então significa que tudo é escrito no corpo do programa, está em double. É todos os números que você coloca no corpo do programa, você colocar 10.7, número decimal, tá? Todos os números decimais que você especificar no corpo do programa, eles estão em double. Tá? Eles não são float, eles estão em double. Se você quer falar, esse 10.7 não é double, ele é float, ele é um número com menos precisão. Então você põe a letrinha F do lado direito, ou você pode fazer isso aqui dizendo que ele é float. Você converte de double para float. Também serve, tá bom? Assim como todos os números que você especifica que são inteiros, eles são do tipo int. Se você quer criar um número e dizer que ele é do tipo long, você põe um Lzinho do lado. Aí ele vai especificar e saber que é do tipo long. Boa dúvida, boa dúvida. Vamos lá? Rodar o nosso programa. Compila. E roda. Então aqui tem todos os salários de todos os funcionários, e do funcionário 0, o acumulado de salários é 5.700 e a média mensal 475. O do funcionário 1 é 7.175, a média mensal 597. E o do funcionário 2, 5.034, a média mensal 419. Tá? Ele está mostrando esses números bem grandão, com bastante casas decimais desnecessárias. Vamos mudar isso aqui para usar aquele printf, eu não lembro se mostrei isso para vocês, que nem tem na linguagem C. A gente põe lá acumulado de salários no ano, coloca %F, especifica quantas casas totais a gente quer e quantas casas são decimais. Outra dúvida. Outro dia fiz uma divisão de float por 2 e deu pau. Daí precisei transformar tudo em double. Possivelmente foi por causa disso. Se você dividir, digamos que você tem um número float, que é o número 13.7, um número float 13.7, tá? Ou que alguém digitou. Se você tenta dividir isso por double, ou por 2, você botar assim, ó, resultado, aí você divide, vou botar aqui n, divide n por 2, ele vai, se você botar dividido por 2, ele vai dividir 13.7 por um número inteiro, então pode ser que ele não dê fração, ele vai te dar um número como 6. Se você botar 2.0, ele vai imaginar que isso é double. Ele vai falar, eu não posso dividir um número float por um número double e dar um resultado em float. O resultado tem que ser double. Você converte para double. Ou você faz isso aqui, você diz que o 2.0 é float. Aí você está dividindo um número flutuante por um número flutuante, o resultado vai ser um número flutuante. Tá? Para não dar isso, se você não botar o Fzinho no final, você vai ter que transformar o float para double, para que ele funcione. Bom? Por isso que é importante você especificar bem o tipo do número. Voltando para cá, ó, printf, acumulado de salários no ano, e aí você coloca vírgula e a variável soma. Tem que colocar um /n aqui para evitar que ele coloque tudo na mesma linha. Tá? Vamos fazer a mesma coisa com a média mensal de salários. Coloca lá porcento, quantidade de casas totais, inclusive o ponto, né? Então são 6 casas, 3 para o número, uma para o ponto, 2 para decimal. Vamos botar 7, que é mais garantido, que alguém tem um salário melhor aqui. 7.2 e número é flutuante. Aí a gente coloca a média como parâmetro e ele vai colocar a média e formatar desse jeito aqui. Na hora de executar, aí fica mais elaborado, né? Faltou o /n lá para evitar que ele imprimisse funcionário 1 na primeira linha. Acumulados de salário no ano, 6 mil e tanto, com 2 casas decimal. A média de salários do ano, 544, com 2 casas decimais. Tá vendo? Fica mais elegante. Para evitar esse negócio, põe o /n aqui. /n. Dá para usar %d para especificar o variável j, o valor de j. Ele joga o valor de j aqui dentro do %d. Tem que abrir uma janela de admin. Java. Vamos lá, curso Java C.
matriz números. Ponto Java. Ah, não é printline aqui, desculpa, aqui é printf. Isso vai ter muito de erro aqui, não imaginei que dava tudo isso. E Java números, matriz números. Então ali, agora bate o Enter certinho e funciona tudo direitinho, tá bom? Então, com essa aula de hoje aí, vocês sabem agora criar uma matriz, navegar nessa matriz para imprimir todos os resultados dela, somar os valores dessa matriz, colocar na tela. Tá? Então dá para fazer algumas coisas legais agora. A gente aprendeu a declarar, inicializar a matriz. Ficou alguma dúvida? Vocês têm alguma dúvida sobre matrizes? No Java tem alguma função parecida com malloc do C? Não. Na verdade, o new do Java, ele é o que seria o malloc do seu memory allocation. A função, a ideia do new é reservar o espaço de memória e já inicializar um objeto. Tá? Ele não, na linguagem C, você tem acesso direto na memória e consegue manipular diretamente as áreas de memória. Então você determina qual espaço que você precisa de memória, recebe um ponteiro com aquele endereço de memória, essas coisas. Na linguagem Java, como ela é multiplataforma, um dos preceitos da linguagem Java é que você não tenha acesso diretamente à memória, porque as plataformas elas trabalham de maneira diferente para reservar memória. Então, se você tivesse acesso direto à memória, você poderia acabar criando programas que rodassem numa plataforma bem e na outra plataforma não rodassem. Então, para que o seu programa possa rodar em qualquer plataforma, eles tiraram o acesso de memória. Então, na verdade, você nunca vai falar para o Java que você quer acessar aquele ponteiro de memória que aponta para uma área de memória específica, ou dizer para reservar uma quantidade de memória e deixar lá como o memory allocation. Então, o Java, a JVM não vai deixar você fazer isso. Para você acessar e reservar memória, se você precisar reservar a memória na linguagem Java, você tem que declarar as variáveis e inicializar elas. E aí a JVM calcula o espaço e reserva para você. Outra pergunta, se eu precisar declarar um vetor ou matriz que seja maior do que o vetor, a área esperada. Bom, vetor e matriz, eles têm um pequeno problema. As informações que estão nele, elas estão de maneira lado a lado na memória. Elas não estão fragmentadas na memória. Então, todas as informações de um vetor ou de uma matriz, elas acabam ficando juntas na memória, mais ou menos como está aqui na tela. Tá? Só que não assim. Isso daqui fica uma do lado da outra na memória. Então ele não fica como se tivesse numa área, assim, fica uma do lado da outra. Acabou essa linha, aí continua os elementos. Então as informações elas são guardadas de maneira linear, uma do ladinho da outra. Então o que acontece? As informações elas não vão ficar de maneira linear, elas não vão ficar desfragmentadas, então elas ficam todas de maneira linear na memória. Então, quando você precisa de mais uma linha ou mais uma coluna na sua matriz, você tem que mover essa matriz para um espaço maior. Você tem que achar um espaço maior na memória que caiba tudo que você precisa e copiar célula por célula neste espaço de memória. Aí você pode usar o restante do espaço para colocar as coisas que você deseja a mais. Então, assim, não é muito produtivo você fazer o redimensionamento de matriz. Isso gasta muito processamento. Você copiar tudo que está numa matriz para outra matriz gasta processamento desnecessariamente. Para isso, existe o conceito das listas ligadas. Lista ligada, lista duplamente ligada, árvores, que são estruturas de memória
São estruturas de memória que permitem que você coloque informações nessa estrutura de memória de maneira dinâmica. E ele vai guardar essas informações na memória de maneira fragmentada. Então você não precisa ficar copiando todas as vezes os dados na hora que você precisar adicionar mais uma informação. A gente pode ter uma aula, já existe esse tipo de estrutura pronta no Java, lista ligada, árvores, essas coisas, mas a gente pode criar uma na mão para entender como que isso daí funciona. Tá? A gente pode fazer uma aula um pouco mais adiante. Primeiro a gente tem que terminar esse Java básico, aí a gente vai trabalhar com programação orientada a objetos, vamos aprender objetos em Java, e aí depois que a gente tiver craque com objetos, a gente consegue entender como que funciona uma lista ligada. Tá? Isso também é bastante criado na linguagem C. Daria para redimensionar, você tem que criar uma outra matriz com um tamanho maior, e aí você copia tudo que está na matriz velha para a matriz nova, e aí você tem mais espaço para usar aquilo que você precisa. Mas não é uma boa prática fazer isso. Tá? Então dá para redimensionar, mas não é uma boa prática. Bom, tem outras formas de fazer isso. Matriz a gente usa, matriz de vetores, a gente usa quando a gente sabe exatamente quantos elementos vão conter, ou, se você não souber, você cria com mais espaços, e aí você vai usando até ocupar todos os espaços. Nenhuma dúvida? Beleza então, meninos. A gente termina por hoje, e vamos falar no próximo sábado. Eu vou ensinar vocês a fazerem funções em Java. Tá bom? Bom fim de semana para vocês. Depois, boa semana. Um abração. Até mais.